Olá, meus amores! Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa bolsa linda. É um porta-moedas. Olha que perfeita, gente. Tô apaixonada por esse modelo de bolsa. Bem fofinho. Ó, já vou estar explicando pra vocês como faz o forro também, como faz a aplicação aqui do fecho. Esse aqui foi um charme que eu quis colocar mais, né? Um detalhe, mas não é obrigatório, só peguei umas correntes de metal, né? E coloquei aqui pra ser como se fosse uma alcinha de pulso, tá? Então, ficou muito charmosinha. Espero que vocês gostem da aula. Se gostar, não esquece, deixa o like de vocês, é muito importante, tá bom? Deixa o comentário, compartilha para mais amigos também serem abençoados com essa aulinha. Então, é isso, meus amores, vamos para a nossa aula. E aproveitando, né, que esse modelinho de bolsa está super em alta, essas bolsinhas menores, né, mini packs. E assim, gente, às vezes a gente chega perto de datas especiais, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, e as nossas clientes querem algo assim mais simples, uma opção mais baratinha. Então, acredito que essa seria uma opção que vai ajudar muito sua cliente. Então, seria interessante a gente ter ela à pronta entrega. E lembrando que a gente vai estar aproveitando restinhos de fios, né, que na sua grande maioria, ficam parados por bastante tempo aí no ateliê, de outros trabalhos que a gente utilizou e vai sobrando, né? Então, vocês viram que apenas 100, 120 gramas é o suficiente pra gente poder confeccionar essa bolsinha. Então, fica a dica aí pra vocês, tá? Aproveitem dados especiais, mostrem para suas clientes. Espero que vocês vendam, que dê tudo certo pra vocês. E para confeccionarmos a nossa bolsa, o porta-moeda, nós vamos precisar do fecho, tá? Esse fecho aqui é um fecho de 8,5 centímetros de largura, tá? É um fecho bem bonitinho, ó, ele é redondinho. Nesse caso aqui, ele tem as pérolas, tá? Nesse caso aqui é rosa. Nesse outro aqui eu usei o vermelho para combinar com a cor do fio da bolsa. E aqui eu vou estar utilizando o fio rosa, tá? Esse aqui é o fio Antúrio da Vanessa Maio, 4/1. É um restinho, vocês estão vendo aqui que eu fiz já outros trabalhos, e aí eu vou estar utilizando para confeccionar o nosso porta-moeda. Então, esse é o rosa nostálgico, para quem quiser saber, 4/1 da Vanessa Maio, tá? A gente precisa de aproximadamente 100 gramas, depende muito do fio que você estiver utilizando, né? E da tensão do ponto de cada pessoa. Então, aproximadamente 100 gramas até no máximo 120 gramas que você vai precisar de fio para confeccionar essa bolsinha, tá? Nesse caso aqui eu tenho mais de 200 gramas, então daria tranquilamente para me fazer ainda duas bolsinhas porta-moeda com ele. Também no fundo da bolsa eu vou estar estruturando, então peguei um pedacinho de tela, tenho essa tela aqui já, né, uso para outras bolsas e sobrou pedacinhos pequenos, eu vou guardando, é a tela de estruturar da Bags Acessórios, tá? Assim como o fecho também é da Bags, tá? Quem quiser, é só entrar em contato, vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, a tela é bem pouquinho, ó, e também é opcional, se você não quiser estruturar, não tem problema. Também eu vou estar utilizando as bailarinas, aqui eu tenho 4 bailarinas, vocês podem ver aqui, ó, que eu coloquei 4 bailarinas, tá? É opcional também, se você não quiser, assim como a estruturação do fundo, não precisa fazer, mas eu acho que deu um charme a mais a nossa bolsa, né? E a agulha que eu vou estar utilizando para essa espessura de fio, normalmente eu utilizo é a 4,5 milímetros ou a 4 milímetros, tá? Então, fica super a critério de vocês analisarem qual agulha fica melhor para a tensão do ponto de cada um. Então, para iniciarmos, ó, nós vamos fazer a laçadinha inicial. Eu costumo deixar mais ou menos essa quantidade de ponto de fio aqui, ó, sem usar, né? A partir daqui eu faço a laçadinha, porque daí eu vou ter um fio a mais aqui no início para poder fazer o arremate e ficar mais seguro, não ter perigo de desmanchar. Então, após feita a laçadinha, a gente vai tecer um cordão de correntinhas, ó, levemente folgadinhas, não faz muita puxada, tá? Com um total de 5 mais uma, ou seja, 6 correntinhas iniciais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já finalizei aqui as 6. A gente tá iniciando pelo fundo da bolsa, tá? Então, eu vou pular essa primeira correntinha aqui, vou entrar na segunda, atrás dela, ó. Você pode ver que tem esse altinho aqui, atrás das correntinhas. Então, é nele que a gente vai estar tecendo os pontos, tá? Então, vamos lá. Ó, pulo esse, entro no segundo, atrás, aqui, ó. Aí, eu pego o fio
Deixa eu só acochar essa laçadinha aqui que folgou, isso. Repito aqui, ó, pega o fio e faz o ponto baixo. Tá? Na próxima correntinha, ó, que é a parte da frente, aqui é a parte de trás. É nessa laçadinha aqui que a gente entra, ó. Na parte de trás da correntinha. Na próxima, eu entro e faço o ponto baixo. Na próxima, mais outro ponto baixo. Então, mais outro. Na próxima, o último ponto. Então, nós teremos aqui no total 5 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Feito os 5 pontos baixos, nós vamos fazer uma corrente para dar altura, virar o trabalho para a esquerda e aqui a gente volta tecendo pontos. Em cada um dos pontos, você tece um ponto baixo, tá? Então, teremos novamente aqui na próxima carreira mais 5 pontos baixos. 3, 4 e 5. Então, já fizemos aqui 2 carreirinhas. Vamos fazer uma corrente para dar altura, virar o nosso trabalho, e aqui a gente volta tecendo pontos. Então, vamos seguir fazendo carreira a carreira, sempre com 5 pontos baixos, até completarmos um total de 11 carreirinhas. Bom, aqui eu já confeccionei, né, 11 carreiras com 5 pontos baixos em cada uma das carreiras. Finalizando aqui as 11 carreiras, agora eu vou medir para vocês terem uma noção do tamanho que ficou, porque caso vocês queiram fazer com outra espessura de fio, aí vocês podem estar se baseando pela medida que eu passo aqui para vocês. Eu não aconselho vocês a fazerem com fio muito grosso, tá? Porque eu acredito que vai ficar muito complicado da gente costurar aqui, ó, o fecho, tá? Então, até no máximo 4 mesmo, 4 milímetros. Pode sim fazer com espessura de fio mais fino, dá pra fazer com barbante, dá pra fazer com fio encanto, com esses fios bem mais finos, como fio charme, acredito que sim, tá? Barbante número 6 ou barroco, acredito que dá sim super certo. Vocês podem estar adaptando. Agora, com fio muito mais grosso ou mais grosso que esse aqui, eu já não aconselho muito por conta do fecho, na hora da gente aplicar ele, costurar ele, talvez dê um pouco de trabalho e não fique tão legal. Mas também é uma coisa que você pode fazer o teste, tá bom? Essa é uma dica mesmo, mas pode ser que até dê certo, né? Então, pra não ter risco, acredito que a espessura de fio mais próxima a essa fica bacana, tá bom? Caso você escolha um fio de espessura mais fina que essa, então você vai fazer a quantidade de correntes iniciais que seja na medida que eu vou passar pra vocês, e a quantidade de carreiras também na medida, tá? Não importa a quantidade que dê pra você, o importante é que seja na medida, para que a gente possa adaptar à medida do fecho. Então, essa medida que eu vou estar passando aqui para vocês é padrão para a medida do fecho que eu trouxe, tá? Que é o de 8,5 centímetros. Então, vou medir aqui, ó, o comprimento aqui das 11 carreiras dá aproximadamente, aqui no meu ponto, né, com esse fio, aproximadamente 9 centímetros, tá? E a largura, parece que aqui ele diminui um pouquinho, né? Assim é que tá mais largo. Mas é normal, vou medir aqui no meio, tá? Aproximadamente, ó, 4,5 centímetros, tá? Dani, tô fazendo com fio mais fino, então, sei lá, você pode fazer duas correntinhas a mais aqui na base, no início, ou 3 e ver se tá nessa medida aproximada, tá bom? E a mesma coisa se refere à quantidade de carreiras, às vezes você precisa fazer mais carreiras, se for um fio mais fino, claro, fazer mais carreiras para poder chegar a essa mesma medida que eu passei pra vocês de 9 centímetros. Agora, a gente vai estar fazendo pontos aqui ao redor, tá? Dando acabamento na parte do fundo da bolsa. Claro que essas medidas que eu passei pra vocês é só dessa base aqui de agora, tá? Ainda vai aumentar um pouquinho, porque a gente ainda vai fazer uma carreira aqui ao redor antes de começar a subir as paredes da bolsa, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma corrente pra dar altura. Aí, que a gente vai trabalhar esse lado aqui, ó, porque a gente tava fazendo isso, né? Que seria o lado da frente e de trás, vai e volta, tá? Agora, a gente vai seguir fazendo ao redor dessa peça uma carreira de acabamento, tá? Então, como a gente tem 11 carreiras, e nesse caso meu aqui, então, nós teremos 11 pontos aqui nessa lateral. Para cada uma das carreiras, um ponto, tá? Dessa forma que a gente vai estar fazendo. Para facilitar, eu sempre falo, ó. Você vai fazer um ponto aqui no baixo, um no alto. Um no baixo, um no alto, um no baixo, um no alto, e aí vai dar certinho referente à quantidade de carreiras. Então, o primeiro ponto aqui, ó, já fiz uma corrente para dar altura. Faço o primeiro ponto. Aí, o próximo ponto é aqui, ó, que é essa carreira que tá de costa aqui pra mim, é a parte que eu falo alto, tá? Então, eu entro aqui e faço o ponto.
Deixa eu puxar aqui meu fio. Então, vamos lá. Aí, o próximo aqui, ó, que é o baixo, tá vendo? Então, aqui eu poderia entrar muito bem aqui, ó, e fazer o ponto. Só que quando eu entro aqui, fica um buraquinho, tá? Pra ver, ó. Tá? Um buraquinho. Então, eu prefiro entrar nessa parte aqui, que é o baixo. Eu não entro aí embaixo, eu entro aqui, ó, pegando uma perninha aqui e outra aqui. E aí, fica uma perninha embaixo, tampando o buraquinho, tá? Então, eu venho aqui, puxo o fio e faço o ponto. Certo? No próximo é o alto, ó. Tá vendo que é mais altinho do que aqui? Então, nesse aqui eu entro aqui embaixo mesmo, não tem problema. Não fica buraquinho à mostra, não. O próximo é no baixo, onde eu pego as duas perninhas aqui de cima e fica uma embaixo da agulha, tampando o buraquinho. É um acabamento mais bacana que fica assim, tá? Então, aqui eu já fiz, ó, 5 pontos, eu vou fazer o restante até chegar aqui. Lembrando que é um ponto no lugar alto, outro no baixo. Um no alto, outro no baixo, até finalizar aqui esse lado. Bem, finalizei, ó. Vou até contar aqui pra vocês, pra conferir. Ó, aqui é a corrente pra dar altura. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos. Deu certinho, porque a gente seguiu o que eu falei pra vocês. Um ponto no alto, outro no baixo. Um no alto, outro no baixo. Agora, chegando aqui, nós temos que fazer um ponto referente ao cantinho, tá? Então, eu repito, no mesmo lugar eu entro e faço mais um ponto, que é o ponto do cantinho. E agora, a gente vai passar pra esse outro lado, onde aqui a gente tem 5 pontos, lembra? Na nossa carreira sempre tinha 5 pontos, então, vamos fazer 5 pontos aqui também. E eu já vou trabalhar arrematando essa perninha inicial, tá? Então, eu entro aqui, deixa eu entrar correto, isso. E faço o ponto. Entro aqui no próximo, aí aqui no caso, ele veio pra cá um pouquinho, ó. Deixa eu voltar aqui novamente. Que aqui esse primeiro ponto, às vezes, ele fica folgado mesmo. Então, eu entro aqui e faço ponto. Vou colocar essa perninha pra cá, pra ele passar pra frente. Ao mesmo lugar, só porque eu quero que fique assim, ó, mais bonitinho, tá? Aí, o próximo ponto, aí sim, eu começo, ó, trago essa perninha inicial pra me começar a arrematar ele. Faço o segundo, terceiro, quarto e quinto ponto, tá? Então, fiz os 5 pontos que eu tenho aqui sempre na minha carreira, certo? Feito os 5 pontos, agora eu vou fazer mais um pontinho pro canto, que é o pontinho do cantinho. Aí, sim, agora eu venho pra essa lateral, onde eu vou fazer mais 11 pontos. Lembrando que eu vou fazer um no baixo, no alto, no baixo, no alto, no baixo, no alto, até completar. Chegando aqui, eu faço um ponto a mais, que é pro cantinho, e faço os 5 pontos desse lado aqui. Quando eu chegar nesse lugar aqui, que foi o início, aí eu retorno com vocês. Bem, pessoal, já completei, ó, cheguei no lugar que a gente começou, né? Aí, eu já vim ao redor todinho, cheguei aqui. Aqui tá faltando só o ponto do cantinho, a gente não vai fazer ele, tá? Nesse último aqui a gente não faz. Vou dar um pause aqui, que da agora a gente vai fazer o arremate, tá? Ó, você pode até trazer ele mais pra cá um pouquinho, essa perninha inicial, mais pro meio da bolsa, do fundo da bolsa. Traz aí, aí sim, agora a gente queima com o isqueiro a parte azul da chama, tá? Até virar uma colinha e você aperta com o próprio isqueiro. Pronto, arremate da perninha inicial, gente, ele tava aqui, ó, e veio caminhando pra cá, por dentro dos pontos. Tá bem seguro, não vai desmanchar. Por isso que eu gosto de deixar a perninha inicial bem, né, grandinha aí, quase uns 10 centímetros, pra poder fazer esse arremate e ficar mais seguro. Então, agora que é o momento que eu estruturo o fundo da bolsa. Então, eu vou pegar a tela de estruturar da Bag Acessórios, ela vem bem grandona, ela vem com 50 centímetros de comprimento por 33 de largura. Então, você vai, lógico, se você tiver, né, quiser utilizar, você utiliza a tela. Lembrando que você vai utilizar bem pouquinho, é só isso aqui, tá? Eu já até cortei pra facilitar aqui na aula, ó. É mais ou menos isso.
tá? Ela tem que ficar aqui na bolsa, ó. No fundo da bolsa aqui pelo lado do avesso. Então, gente, é só você medir de acordo com o fundo da bolsa que você fizer. Aí, você vai medir um pouquinho menor, tá? Porque a gente vai costurar mais ou menos aqui, ó. Tá? Sem pegar essas duas perninhas aqui do ponto de cima, a gente não pode pegar na hora de costurar a tela pra prender ela na bolsa. Então, tem que ficar mais ou menos isso. Se você estiver fazendo com fio náutico, talvez ele não vá ceder tanto, né? Diminuir, porque às vezes no fio que tem poliéster, ou fio de poliéster, ele diminui um pouquinho o crochê. Então, você dá uma leve puxadinha assim, ó, pra ela ficar do jeito certo. Que aqui eu medi certinho, mas parece que tá um pouco maior, mas não, tá certo mesmo. Ó, tá sempre um pouquinho menor do que o fundo, tá? E aí, a gente vai tanto costurar aqui o fundo na bolsa, como nós vamos colocar as bailarinas nesse momento. Então, aqui você vai pegar a agulha de costurar e botar a linha, tá? Pode aproveitar qualquer linha que você tem. Esse aqui é de outro trabalho que eu tava fazendo a costura. E aí, sobrou na agulha, eu não tiro, né? Eu sempre tenho bastante agulha aí, que eu gosto de deixar essas perninhas de fio assim, pra não ter que estragar, perder ela, né? Eu reaproveito em outro trabalho. Por exemplo, aqui, nesse momento, eu aproveito pra costurar o fundo, já que eu vou forrar e não vai ficar visível, né? Que é de outra cor. E a costura é só na parte de dentro, ela não vai aparecer do lado de fora, tá? Então, primeiro eu venho aqui, ó, já dei nozinho na linha. Então, eu venho aqui, ó, dou nozinho. Aí, volto com a tela aqui certinho. E aqui a gente vai tá costurando. Você vai entrar na tela e na bolsa, tá? Vamos ver se vai focar direitinho. Olha. Pronto. Aí, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pular 1 ou 2 buraquinhos, ó, e entrar no próximo. Às vezes eu pulo 1, às vezes eu pulo 2 e vou seguindo a minha costura. Tá? Lembrando que na costura aqui a gente nunca pode estar pegando, ó, essas duas perninhas aqui do ponto, tá? Só no máximo na parte de baixo do ponto aqui, ó, que é onde a gente pode estar costurando a tela, tá? Então, ter esse cuidado, porque na hora de fazer a próxima carreira não vai ter problema, tá bom? Então, você vai seguir fazendo essa costurinha aqui, é bem rapidinho, o fundo da bolsa é pequenininho, mas isso facilita muito mais, né? Terminando aí o fio, coloca outro e vai até o finalzinho, até a gente costurar aqui tudo. Bem, aqui eu já costurei, ó, tudinho, já até comecei a colocar as bailarinas, tá? Ó, tanto a tela, só relembrando, como as bailarinas é opcional, se não quiser colocar, não tem problema, tá bom? Isso não vai interferir em nada na bolsa em si, tá? Esse aqui é só detalhe, né? Que pra mim é essencial, porque eu acho que fica tão bacana com elas e também com a tela, a bolsa toda estruturadinha aqui o fundo, mas fica super a critério se não quiser. Então, viram aí que eu coloquei a bailarina, é só colocar no lugar certo, abrir as perninhas e pronto. Então, aqui a gente vai seguir, tá? Agora sim, a gente vai, ó, eu vou ter, essa última bailarina tá, inclusive, eu não ia colocar ela agora, coloquei falando e esqueci. Porque eu quero primeiro, tá, passar pra próxima carreira. Então, tirei aqui novamente. Porque aqui, ó, lembra que a gente fez o último ponto desse lado e aqui a gente fez daqui pra cá, e não fizemos do cantinho. Então, do cantinho vai ser a emenda, tá? Então, você vai vir, ó, pular, vai subir a laçada, vai vir por trás do primeiro ponto, que é esse aqui, dessa forma, tá? Vai pegar essa laçadinha e passar lá pra trás do primeiro ponto, certo? Feito isso, você vai vir aqui, ó, nessa laçadinha que passou, você vai vir bem no meio dela. Aqui são dois fios, ó. Então, entra bem no meio e coloca a agulha na laçada. Aí, você puxa aqui, ó, pra ajustar. Pega o fio, passa aqui por baixo, sobe a altura de um ponto e faz o primeiro ponto baixo da próxima carreira, tá? Então, essa carreira aqui, nós vamos estar fazendo pontos baixos pegando somente a perninha de trás aqui e essa outra mais atrás um pouquinho. Então, já fizemos esse, vamos pro próximo. Você vai pegar essa perninha aqui e mais essa aqui, ó, que aqui eu falei pra vocês quando eu estava fazendo a costura da tela que não podia, tá, pegar nelas, porque a gente precisaria delas agora pra poder fazer o ponto. Então, você vai pegar o fio e fazer o ponto baixo. Então, em cada um dos pontos aqui ao redor, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Um ponto pra cada um e pegando apenas as duas perninhas de trás, essa e essa. Já pego as duas, ó. Dá pra ver aqui que é duas, né? Eu já pego as duas de uma vez só, que facilita, tá? Entrando de uma vez só. Pega o fio e faz o ponto, porque se você pegar só essa, pra depois procurar outra, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá também. Eu gosto de entrar de uma vez só, ó, assim, cavando
Pego e entro pegando as duas de uma vez só, pra fazer o ponto. Então, a gente segue fazendo isso até a gente finalizar aqui a nossa primeira carreira já da subida da bolsa. Aqui eu cheguei ao final da carreira, ó. E aí, vai ficando essa nervurinha, tá? Desse perninha do fio que a gente não pegou ao redor de toda a carreira, ó. Tá? Que vai diferenciar a subida do fundo da bolsa, certo? E aí, lembrando que eu sempre pego as duas perninhas, não pego só uma perninha aqui, mas pego a outra lá de trás também, na hora de tecer essa primeira carreira, porque eu quero que fique aqui, ó, bem bonitinho, tá vendo? Não tem buraquinho aqui debaixo do ponto. Diferente se eu pegar, por exemplo, somente uma perninha, ó. Se eu pegar aqui somente uma perninha, pode ser que fique um buraquinho, dependendo do fio que você estiver utilizando, tá? Então, pra evitar, eu gosto de pegar as duas perninhas, ó. Que aí fica mais bonito o resultado aqui, tá vendo a diferença? Tá? Por isso que é mais chatinho de fazer assim, mas o resultado, né, fica mais bacana quando a gente pega essas duas perninhas do ponto, tá bom? Então, aqui, ó, esse ponto aqui eu fiz, mas ele já foi feito, tá vendo, ó? Que foi o primeiro ponto aqui da carreira. Então, paro aqui, que aqui é o último ponto. Se você contar aqui a quantidade de pontos que tem ao redor, no meu caso aqui, eu vou ter 36 pontos, tá? Ao redor de toda a carreira. E o que eu preciso para poder dar certo o desenho do ponto fantasia é que seja pares, tá? Então, o importante é que seja o número par. 36, 38, 40, 26, 28, 30, né? Não pode ser número ímpar, tá? Senão não vai dar certo o ponto fantasia. Então, o importante é que seja número par. Sendo número par, não importa a quantidade de pontos, vai dar certo o ponto fantasia. Agora, o fundo da bolsa tem que ser nessa medida que eu passei pra vocês no início, tá? Antes de fazer aqui a carreira ao redor, pra que fique certinho com o fecho. Se vocês quiserem, eu posso até medir agora também, já depois de pronto, ó, daqui, sem contar a última, essa carreira da subida, tá? Que foi essa que a gente acabou de fazer. Então, daqui até aqui e daqui até aqui, pra vocês verem. Posso estar medindo aqui agora. Ó, deu 10 centímetros aqui por 5 centímetros, tá? 10 por 5. Que é o fundo, já depois de fazer a carreira ao redor, né? Sem contar essa primeira carreira da subida, tá? Então, aqui agora eu vou colocar a última bailarina. Coloco aqui certinho. Eu já coloquei no lugar errado, né? É só você colocar, abrir as perninhas. Abre uma para um lado, outra pro outro e pronto, tá?